Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, rezamos hoje a memória dos amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, os santos de Betânia. Contando com a intercessão deles, peçamos a Deus que nos ajude a servir fielmente seu Filho Jesus Cristo na pessoa do nosso próximo. Então, celebremos a liturgia com piedade e devoção. Então, a primeira leitura está em 1 João capítulo 4, versículos 7 a 16. 1 João capítulo 4, versículos 7 a 16. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele, e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Então, na primeira leitura de hoje, a primeira carta de São João fala para a gente que se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco. Porque quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, que nós possamos sempre amar-nos uns aos outros, que nós possamos sempre dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo, e que nós possamos, sempre termos atitudes de fraternidade, de caridade para com todos, porque Deus permanece conosco e nós permanecemos nele. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 11, versículo 19 a 27. João, capítulo 11, versículo 19 a 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela. Sim, Senhor, eu creio. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, nós celebramos hoje a memória dos santos amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, moradores de Betânia, uma pequena aldeia que se tornou ícone da intimidade divina. Jesus não tem servos, mas amigos. Talvez essa seja a feliz notícia desta liturgia. Em Betânia, ele não é apenas o mestre, mas o esperado hóspede. O Verbo eterno encontra um lar humano, onde pode repousar. Dessa forma, vejamos algumas características marcantes desses irmãos. Primeiramente, Marta. Ela se tornou um modelo de fé atuante e esperançosa. Sua profissão de fé, que a gente viu aqui no Evangelho, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. É a maior do quarto Evangelho, diante do túmulo de seu irmão Lázaro. Marta não vê apenas a morte, mas a promessa. Possui uma fé esperançosa. Depois, Maria, ela se destaca por escolher a melhor parte.
no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Estar sentado aos pés do Senhor, que é por excelência o lugar do discípulo. Com Maria, aprendemos que a ação é necessária, mas deve ser antecedida pela escuta, para não se transformar em peso. Por fim, Lázaro, ele é o amigo que Jesus chama pelo nome. Ele é o homem por quem Jesus chora. Apesar de não pronunciar nenhuma palavra nos evangelhos, Lázaro é a prova viva de que Deus não é indiferente aos dilemas humanos. Ele é a contemplação da promessa da feliz ressurreição. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.